Estamos de volta e retomando a função, é com grande satisfação que o Terra Viva DBO na TV abre um espaço na nossa programação noticiarista e novidadeira para a sessão Pecuarista em Prosa, que foi criada com a intenção de destacar a contribuição das mulheres para a atividade pecuária brasileira. E o assunto de hoje é a importância do planejamento e da gestão na propriedade. Acompanhe. Oi, Sidney. Boa noite para você. Uma ótima noite para todo mundo. No Pecuarista em Prosa desta sexta-feira, o bate-papo é a importância do planejamento na gestão das fazendas. E a gente vai ter por aqui uma história bem bacana para inspirar a gente. Sobre esse assunto, eu converso com a Isabela Carneiro Fernandes, ela que é pecuarista no município de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Ela e a família trabalham na produção de carne e também de grãos. Isabela, boa noite para você. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro Pecuarista em Prosa. Boa noite, Regina. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. E, Isabela, para a gente começar, conta um pouquinho como que foi o início da sua atuação aí na atividade. Como que você começou a fazer parte aí dos negócios da família? Então, eu por formação, eu sou médica veterinária, né? E aí, quando eu me formei, eu entrei na indústria frigorífica, trabalhei por 2 anos aproximadamente. E aí, meu pai passou por um processo de cisão familiar, e aí ele me chamou para trabalhar com ele, que já era uma vontade nossa quando eu cursava ainda, né? Porque eu sempre acompanhei ele desde de pequena, sempre gostei de fazenda, enfim, sempre fui desse meio. E aí eu resolvi topar essa empreitada aí com ele, que está só no começo, inclusive. E aí estamos aí, desde 2019, tocando as coisas juntos. Isabela, e como que tem sido aí para vocês a questão do planejamento na propriedade? Então, Regina, a gente, desde que aconteceu meu pai, na verdade, ele traz essa cultura da empresa que ele sempre trabalhou, da família dele. Eles sempre foram, assim, muito planejadores, né? Se é que existe essa palavra. Ótimos administradores. Eles tiveram essa formação mesmo em casa, financeiramente falando, né, para fluxo de caixa, gestão, enfim. Mas a gente precisava de uma coisa a mais no sentido de planejamento estratégico, aliado à atividade mesmo, sabe? Que é hoje em dia o que a gente faz. Então, a gente, a partir de várias reuniões que a gente teve com uma empresa terceirizada, que foi a mesma empresa que presta assessoria para nós no sentido da governança da nossa empresa, já nos auxiliava em planejamento tributário, tá? Eles fizeram essa proposta, né, do planejamento para custo de produção, né? Então, inicialmente, só avaliar como estava a nossa atividade, né, olhar a nossa empresa mesmo, para ver como a gente estava. E aí, com o passar do tempo, a gente foi fazendo essas reuniões de planejamento, vamos falar, já vamos fazer de tributário, já vamos fazer a de custo junto. Então, para a tomada de decisão, isso auxiliou muito a gente. Tipo assim, eu vou, por exemplo, numa das fazendas nossas de pecuária, a gente tomou a decisão a gente fez a adubação de manutenção com a ureia num setor de baixo da fazenda, mas tendo em vista o que a gente ia precisar comprar de animais para o setor de cima, e a gente ainda não tinha comprado o produto, a gente decidiu por bem não fazer não comprar essa ureia para o setor de cima por conta do que a gente ia precisar desembolsar do nosso fluxo de caixa, levando em conta toda a nossa empresa, né? Esse é só um exemplo assim, que eu estou dando. Então, o planejamento, ele te auxilia nisso. Você já sabe o que você pensa em fazer, mas você tem o seu planejamento, mas você só vai executar mediante aquilo que você tem no momento. Mas você tem aquilo em vista, né? Você já sabe onde você está para você poder ir ou não, né? Nesse sentido. Isabela. E quais foram aí os principais desafios que vocês sentiram para conseguir trazer esse planejamento mais estratégico para a fazenda mesmo?
quais os desafios? Os principais desafios. Aqui. Olha, os principais desafios foram a gente mesmo, se é que eu posso falar assim. Como você é acostumado assim, a sempre executar, né? Você está sempre no meio da atividade, você acaba assim, querendo só fazer, né? Só fazer, e a gente sempre, quando eu comecei a trabalhar, eu já sabia que eu tinha que montar um escritório e trabalhar com meu pai, mas eu não sabia, eu não tinha noção de tudo isso, sabe? O movimento é muito grande, né? O nosso movimento é grande. A gente não é grande em área, mas a gente toca várias coisas, né? Assim, do ramo. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa é a equipe que auxilia a gente nesse quesito, por isso que eu coloquei a fotinha deles aí. Enfim. E eu acho que o principal desafio, Regina, é isso, sabe? Para nós no começo foi isso, parar para olhar para isso. Putz, eu vou ter que parar para reunir tudo que eu lanço, mas em vista do quê? Até eu entender o benefício que isso ia ter para nós. Mesmo eu sendo da geração mais jovem, né? Eu gosto muito da ação, assim, eu gosto muito de estar no movimento. Essa parte de sentar, estar aqui no escritório, eu gosto, sei a importância, mas eu gosto muito de estar na execução das coisas também. Então, acho que o principal desafio foi isso, assim, a gente notar a importância disso. Bacana, né? A gente sabe que não é fácil implementar aí novos hábitos, mas a gente já falou de desafio. Eu queria entender contigo quais foram os impactos positivos que essa mudança no sentido de planejamento trouxe para vocês. Você citou um que foi a melhor tomada de decisão, ajudar a tomar a decisão correta, mas tem outros que a gente pode citar e até para trazer como exemplo para quem está assistindo aqui o programa e ver que tem sim, apesar de todo o trabalho, mas tem sim o lado positivo de tudo isso, né? Eu acho que, assim, na verdade, é difícil você pensar que tenha algum lado negativo nisso, sabe? Assim, a questão do costume, só de pegar esse hábito vai ser um desafio no começo. Mas, com certeza, o planejamento em todos os setores que você puder fazer do seu negócio, ele só vai te trazer benefício, sabe? Eu percebo isso cada vez mais. Até quando você... vai planejar a sua semana mesmo, né? Tipo, você faz, tal. Aquilo fica muito mais organizado, você sabe o que está por vir, ou você já consegue pensar, putz, se não der isso aqui certo, eu posso remanejar, né, para tal dia. E eu acredito que com a atividade é muito assim também. E a gente consegue enxergar o nosso negócio, porque às vezes o problema do agronegócio é que ele é um negócio muito individual, sabe? Eu converso com amigos meus do ramo e cada família ou cada empresa trabalha de uma forma, mas o ramo em si, ele funciona do mesmo jeito, né? Mas, assim, ele é muito particular, eu digo, né? Então, se você lança tudo, você tem o seu negócio organizado, seu fluxo de caixa, não é difícil de você planejar os seus impostos, de você planejar as suas tomadas de decisões. Eu vou comprar tantas cabeças de gado esse ano, eu vou plantar tanto de área, eu vou vender tanto aqui, tanto ali. Então, assim, eu acredito que o planejamento ele só traz benefício. Eu não consigo ver uma coisa ruim assim. Perfeito, Isabela. Pena que o nosso tempo aqui é curto, mas já fica aí o convite para você retornar aqui para a gente falar de outros assuntos aí tão importantes para os pecuaristas que estão acompanhando. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente e por compartilhar um pouquinho da sua história e da sua família. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Até. Bom, Sidney, esse é o Pecuarista em Prosa de hoje e eu volto com você aí no estúdio.